Você deve ter ouvido por aí que o São Paulo está na pior, correto? Mas a verdade é uma só. Quem te contou tem razão. E também deve ter ouvido por aí que ninguém mais quer jogar no São Paulo, né? Inclusive eu mesmo falei sobre isso nos últimos vídeos. Só que tanto eu quanto a pessoa que te contou estamos redondamente enganados. Por incrível que pareça, ainda existe amor pelo São Paulo. E me refiro aos jogadores, tá? E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o depoimento dos novos reforços que emocionou não só os São Paulinos, mas sim a nação brasileira. Aguarde e já vai preparando o coração. E presidentes de SAF esfregaram o mapa do tesouro na cara dessa corja que dirige o São Paulo. Agora não tem mais desculpa. É pegar ou largar e se afundar de vez. Mas para começar, eu vou compartilhar com você um tapa na cara bem dado que um ex-funcionário da Rede Globo deu no Conselho do São Paulo. Isso daí, meu amigo, parou o Brasil. Como é que pode hoje lá no São Paulo não ter 100% de oposição, depois de tudo que vazou? Só tem um lugar onde tem gente passando pano ainda para o Júlio Casares, para os diretores do Júlio. Só tem um lugar. É o São Paulo Futebol Clube. É dentro do clube. Se você chegar lá hoje e perguntar quantos conselheiros tem na oposição, eles vão responder para você, sei lá, 50. Mas a resposta correta deveria ser 250, certo? Qualquer resposta que não seja 250 te faz pensar, mas o que está acontecendo, cara? Por que ainda tem gente que está agarrada nessa administração? Como pode? Você que é conselheiro do São Paulo e ainda se considera a situação, o que você tem na cabeça, velho? Cadê tua dignidade? É uma daquelas 3 opções que eu falo pra vocês. Ou é ingênuo, ou é negligente, ou é corrupto. Não tem outra. Só para você saber, Thiago Leifert não passa frio nem no inverno rigoroso do Polo Norte. E o motivo é muito simples. Ele está coberto de razão. E enquanto as denúncias se multiplicam, a gestão do Júlio Casares vai derretendo. Para nossa alegria. Ele está lá, parado na porta aberta, esperando o impeachment. E pelo que eu tô vendo aqui, todo mundo tá abrindo mão do Júlio Casares, hein? Até as torcidas organizadas e, para piorar, o próprio grupo político já desistiu dele. Tá circulando aí nas redes sociais até uma nota que eles colocaram. Meu amigo, o negócio tá feio. E eu discordo veementemente de um boato que tá rolando por aí que o São Paulo tá no fundo do poço. Não, isso é mentira. São Paulo não está no fundo do poço ainda. São Paulo tá no caminho. Mas se o Júlio Casares continuar, aí sim o São Paulo vai chegar no fundo do poço antes do meio do ano. E um breve desabafo aqui. Quem diria que aquele São Paulo que era temido por tudo e por todos, que atropelava todo mundo, principalmente na década de 90, que era o sonho dos jogadores, ia virar isso que virou. É inacreditável, meu. E quando a gente chega na conclusão que quem tá dentro quer sair e quem tá fora não quer entrar, né, ninguém mais quer jogar no São Paulo, e vem 2 recém-contratados e mandam uma dessa aqui. A começar pelo goleiro Coronel, que falou: para mim, o São Paulo poderia estar no seu pior momento que eu aceitaria vir para o São Paulo. Eu estava quase fechando com o Orlando City. Quando apareceu o São Paulo, não tinha como recusar. Ele tem todo o meu respeito. E não diferente dele, o Danielzinho que veio do Mirassol. Sabemos o momento que o clube vive, mas isso não influencia em nada. A grandeza não diminui. O São Paulo vai continuar sendo o São Paulo. Emocionante, né? Mas é uma pena que não é para todo mundo, porque parte da torcida do São Paulo tá cagando para isso. E esse povo, que não é a maioria, vai dizer que eu mereço esse São Paulo, que eu tô contente com tudo isso que está acontecendo. Vai dizer também que esses caras são bagres. São Paulo não deveria correr atrás do goleiro Coronel e do tal de Danielzinho. São Paulo deveria ir lá no PSG e arrancar o goleiro Safanov e o volante Vitinha. Para esses caras, a realidade é essa, mas não é. E reitero que é a minoria, porque a maioria esmagadora da torcida está a par da realidade. E você encarar a realidade não quer dizer que você precisa concordar com ela. E o cenário fica mais desanimador quando a gente olha para cima e vê o que está acontecendo lá. Só um exemplo. O Flamengo ofereceu 35 milhões de euros para contratar o Caio Jorge do Cruzeiro. E o Pedrinho, que é o presidente da SAF, não quis vender. Falou que o preço é 50 milhões de euros e não leva por menos que isso. E o São Paulo não resiste quando os caras oferecem 5 milhões de euros para um garoto da base. E com esses mesmos 35 milhões de euros, o Flamengo leva o sub-20 do São Paulo no atacado. E não para por aí, hein? O Pedrinho, além de não querer vender o Caio Jorge para o Flamengo por 35 milhões de euros, ainda foi lá e buscou o Gerson. E tá de olho no Almada.
que inclusive o Flamengo está ali também. E segundo informações, até o Palmeiras entrou na disputa, tá? Mas vamos supor que o Pedrinho vá lá e consiga trazer o Almada para o Cruzeiro. Significa que o Flamengo é um fracasso, financeiramente falando? Não. Isso daí é uma briga de cachorro grande, tá? É simples assim. O Flamengo é uma máquina de ganhar dinheiro. Tem um plantel bilionário lá, fatura na casa do bilhão todo santo ano, né? É um time que se refez, mas teve disciplina na caminhada. É um modelo de gestão muito eficiente. E por outro lado tem a SAF, que o pessoal fala que SAF é ruim, SAF não vale nada, SAF não presta, tá aí. Pedrinho dando um cala-boca em todo mundo. E outra prova de que SAF salva é o que o John Textor vem fazendo lá no Botafogo com o grupo Eagle. Ele está fazendo uma revolução lá, tá? Começou lá em 2021/2022, o Botafogo em 2021 jogava a Série B do Brasileirão, estava passando muita dificuldade, o cara assumiu, arrumou a casa em 2022, em 2023 bateu na trave, 2024 conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e em 2025 não foi o ano bom, porque está passando por uma fase de ajustes, mas mesmo assim brigou por alguma coisa, disputou, ganhou do PSG no Super Mundial, PSG que é o atual campeão da UEFA Champions League, que sapecou o Flamengo na final do Mundial. Mas como eu falei, é fase de ajustes, tem alguns problemas de dívidas, tomou o transfer ban agora, né? Só que a SAF, ela tem o problema de SAF, mas tem a solução de SAF. De uma hora para outra, o John Textor arranca 5 coelhos da cartola e resolve os problemas. O que não funciona é o sistema arcaico de gestão, que nem acontece com São Paulo, que nem acontece com Corinthians, que nem já aconteceu um dia com Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Cruzeiro. O único desses que eu falei que não caiu no pior momento foi o Flamengo, porque, né, meu amigo? Vamos combinar, né? Alguma força oculta salvou o Flamengo do rebaixamento. E com todo respeito aos amigos flamenguistas, tá? No Rio eu gosto do Botafogo, mas eu juro que eu não tenho nada contra o Flamengo. Mas aqui é assim. Eu caminho pelos trilhos da verdade. E parabéns ao Flamengo pelo momento que está vivendo. Afinal de contas, fizeram por onde? Tiveram aí por longos anos responsabilidade financeira. Isso é muito importante. Mas eu vou fazer uma crítica bem acentuada aqui. Tirem os olhos do Marcos Antônio. Vocês não precisam do Marcos Antônio. Marcos Antônio é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do plantel de São Paulo. Arrancar o Marcos Antônio do elenco do São Paulo, vocês não estão provando que são fortes na janela de transferência. Vocês não estão provando para o mundo o poderio financeiro do Flamengo. Muito pelo contrário, vocês estão batendo em bêbado. Para mostrar o poderio financeiro, é vocês conseguirem contratar o Almada e vencer a concorrência do próprio Cruzeiro e do Palmeiras. E eu vou um pouco mais além. Paguem os 50 milhões de euros para o Pedrinho e carreguem com vocês o Caio Jorge. E agora eu vou colocar a cereja nesse bolo aí. Nesse vídeo eu falei sobre 3 modelos de gestão. Tem a governança corporativa de Flamengo, Palmeiras, tem a SAF, Cruzeiro, Botafogo, e tem o modelo arcaico de gestão que não funciona mais, que é São Paulo, Corinthians e por aí vai. O modelo arcaico de gestão não ganha disputa de ninguém. Perde para todo mundo. É a gestão fracassada que não funciona mais. Já a governança corporativa é bem mais sólida, bem mais segura, né, bem mais consistente, mas mesmo assim, às vezes perde a batalha para SAFs, que oscilam um pouquinho, têm os problemas deles, mas ainda assim eles conseguem desenvolver. SAF tem o problema de SAF, mas tem a solução de SAF. E se o São Paulo quiser sair do buraco rápido, a SAF pode ajudar. E eu não acredito que o São Paulo consiga manter uma consistência para virar um dia Flamengo e Palmeiras, porque tem muita gente incompetente e supostamente mau caráter nas cabeças do clube. A gente vai ver aí, mediante os resultados das investigações. Estou ansioso.